Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. 10h08. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando o programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina. Agora, durante o meu trajeto até a Rádio Sulina, eu vim observando alguns movimentos, vendo as atitudes de trânsito, observando cães soltos pelas ruas e me parece cada vez um volume maior de cães. Assim como também se há uma percepção de que a pressa cada vez maior e os olhares de quem está, às vezes, numa moto, os olhares de quem está dentro do seu carro, dirigindo, aquela pressa, aquela vontade de chegar rápido e muitas vezes se confunde pressa com falta de bom senso. Pressa não digo, talvez, uma desorganização no tempo necessário para se promover determinados deslocamentos. E isso aí me reporta, inclusive, as atitudes que estão se tornando cada vez mais comuns. A ansiedade, a falta de bom senso. Aliás, bom senso. Essa palavra nos remete a alguns espectros da relação dos seres humanos. Isso aí me coloca também naquela condição de tentar entender muitas vezes o porquê da agressão, do porquê da não observação, do porquê principalmente de se colocar tudo dentro da mesma vala comum. E ao se colocar tudo dentro da mesma vala comum, as atitudes tomadas, elas não estão à altura daquilo que preconiza, acima de tudo, a lei. Nós temos algumas diretrizes que balizam as ações do ser humano. Mas a fundamental deveria ser o olhar, a compreensão, o bom senso e, principalmente, hoje em dia, maneiras como conduzir determinadas questões. E ao tomarmos decisões, às vezes, lá no fulgor do momento, no calor daquilo que se propõe resolver alguma coisa, mas acima de tudo, muitas vezes, sem o devido preparo para ocupar determinadas funções, determinados cargos. Ou, por culpa até de quem faz a gestão, de não estar capacitado naquele momento para estar presente ou para desempenhar determinadas atividades. Mas lá no fundo tem alguma coisa que preconiza, tem alguma coisa que nos direciona a que cada vez mais situações como essa possam acontecer, ou como essa que aconteceu, por exemplo, ontem, daquele menino, o infrator, que agora vão achar uma desculpa, que tem problemas psicológicos, e assim se procede, muitas vezes, para justificar atos criminosos. Se a pessoa tem, obviamente, problemas, e principalmente dentro de um cenário de comunidades pequenas, todo mundo sabe o que acontece. Agora é responsabilidade de quem estar atento às atitudes de determinadas pessoas que têm, de repente, problemas que podem fazê-la cometer determinados atos, até criminosos. Quem consola um pai que perde um filho que é assassinado? Quem consola um filho que muitas vezes é um pai seu ser executado friamente? Afinal, Pacazzi, bom senso, modus operandi, ou será que nós poderíamos simplificar tudo dizendo
o nosso país está uma confusão total de valores e esses valores cada vez mais são suprimidos. Bom dia, Pacazzi. Bom dia, Norton. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, nossos companheiros de trabalho. Pois é, Norton, nós sempre repetimos aqui, de forma até cansativa, penso, que estar em sociedade é uma escolha. Portanto, a pessoa deve ter a consciência de que quer estar, né? Se não quer, que saia da sociedade, que vá para outro lugar. Mas estar na sociedade faz parte de um acordo tácito. Começa por aí, né? E tem que respeitar as regras. Há direitos? Há. Há deveres? Há. É assim. Há vantagens de estar em sociedade? Penso que sim. Há desvantagens? Há. Costuma-se dizer assim, eduque seus filhos antes que a sociedade o faça de maneira radical. Essa questão, por exemplo, desse jovem, né? Lamentável, se lamenta dos dois lados. O lado dos agredidos e também o lado do agressor. É assim. Seja lá por motivo de sanidade, insanidade, seja lá o motivo que for. De qualquer maneira, isso denuncia uma doença social. Aquela sociedade está sofrendo com isso, né? Há uma doença. E é preciso que se cure essa doença. Mas é preciso que todos tenham uma consciência de que algo deve ser feito. E esse algo compreende a participação de todos, direta ou indiretamente, mas é preciso que as pessoas tomem uma atitude positiva, não apenas passiva, esperando que alguém tome, tal. Não, é preciso que o indivíduo que está em sociedade tenha uma postura positiva, determinada, que queira, consciente. Pois é, mas o que nós vemos é assim, as pessoas, pois é, será que sim, será que não, no meio do caminho, falta de decisão, de vontade de decidir. Aqui, por exemplo, a gente sempre diz assim, por exemplo, né? Uma pessoa livre deveria ser obrigada a fazer o que tem o direito original de fazer. Tá? Uma pessoa livre não deveria ser obrigada a fazer o que tem o direito original de fazer. Respirar. Não precisa obrigar a respirar. Sorrir, chorar. E tem um outro detalhe aí, que esse tem um enfoque mais abrangente de natureza social, que é votar. Por que se está obrigado a votar? Será que o indivíduo não tem a capacidade de decisão de se eu quero, eu não quero, mas assumo as consequências? Então é isso, quer dizer, nós temos aí um batalhão de pessoas dependentes, mas não é dependente materialmente só, não é isso. Dependentes psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nós não vamos ter uma evolução da sociedade enquanto tivermos esse tipo de situação. Porque o que isso afeta? Afeta a questão da consciência e da responsabilidade. Pois é, mas será que pode? Será que sou eu? Será que não sou? Então é preciso que a sociedade seja
de fato, todos os dias tem que se rever isso, formada de indivíduos que escolheram estar num contexto coletivo, mas por escolha, que tenham consciência disso e, portanto, responsabilidade em relação a esse contexto. Mas, por exemplo, tu falaste aí no início, cães. Vamos fazer o seguinte, já que fica meio duvidosa essa questão da proteção aos indivíduos daquela sociedade, há uma divisão de opiniões a respeito disso, né? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha pela proteção dos cães, então. Uma das primeiras providências, me parece que seria fundamental, seria retirá-los do perigo, né? Eles estão correndo perigo também. Então, já que nós não podemos... Não sei, não. Não é o que diz aqueles que foram, ou aquele que foi atacado por um pitbull há alguns dias atrás, aqui no Pedreto. E o perigo está para quem fica sob o olhar do agressor, para casa. Exatamente isso que eu estou provocando. Exatamente isso que eu estou provocando. Qual é a opinião da sociedade? Eu não sei o que pensar. Mas então pense. Decida. Tome partido nesse particular. O que você acha melhor? De repente as pessoas estão se habituando a não ter, digamos assim, o compromisso consigo mesmas, de pensar, de decidir, de ter uma opinião. Não, pois é, não sei, não pensei. Bom, e aí então, reclamam. Vamos voltar ao Sim. fato de ontem. Sim. Certo? Por exemplo, daquelas crianças que foram atacadas. Se nós falarmos aqui que a partir de agora, que o prefeito daquela cidade vai determinar que qualquer pessoa que for adentrar dentro dos próprios de uma escola ou de um local onde estejam pessoas, aquela pessoa que vai chegar lá, que é, entre aspas, conhecida ou não, ela deverá passar por digamos, um aparelho ou até por uma revista em função da segurança daqueles que estão no local de trabalho ou na escola. Qual será a reação da sociedade? Norton, eu tipo tu sabe, coisa, né? É uma pena. Tu sabe qual é a reação? Sim, bom, não, mas nesse caso... Mas lá no aeroporto ninguém fica, entre aspas, milindrado de ter que passar pelo raio-x. Não é, cá entre nós, né? Cá entre nós, não é habitual que numa escola se tenha a necessidade, a premência de colocar uma fiscalização, uma triagem rigorosa. Não deveria ser. Por isso que dissemos aqui no início, há uma doença comum aí que está afetando a sociedade de uma forma geral. Mas então que se coloquem pessoas capacitadas. Mas o Norton... para observar quem está nos entornos. Bom, né? Em princípio, claro, agora aconteceu. Está acontecido. Isso não vai acontecer todos os dias, né, não. Pacazzi? Bom, não dá para fazer como se fazia naquela tecla de gravador Claro. de rolo e gravador cassete, te lembra, né? Claro. Dá para trás. Não dá para dar para trás. Não dá. Tá? Então, o que acontece? É uma anormalidade, não deixa de ser. Tem que se fazer aí toda uma estrutura de contenção, de rastreabilidade, enfim, de seletividade na recepção das pessoas dentro de uma escola. Como se fosse uma aduana, lá no aeroporto. Mas de que maneira lidar com isso aí, então? No trem, pois é. Lá existe toda uma explicação, uma justificação
para que haja essa triagem, né? Então é preciso, olha, estão transportando, pode estar transportando coisas. Bom, se transporta de tudo, né? Algumas coisas são permitidas, outras não, e se justifica por quê, né? Uma ocasião, um cidadão viajou do Paraná para cá, de ônibus com uma cobra na sacola, dentro do ônibus. E aí? Uma cobra venenosa. E drogas, e armas, enfim, uma série de coisas. Então, há uma justificativa. Agora, uma triagem do gênero numa escola, pensa bem, Norton. Nossos ouvintes que são inteligentes, são cultos, pensem bem. Não é normal que tenha que se fazer isso, que seja necessário fazer isso numa escola. Claro que não, Pacazzi. Mas, em face dos acontecimentos, vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer. Porque chorar sobre o leite derramado. Não dá, vamos ter que fazer. Olha, sabe, aí é notícia mundial, né? Olha, as escolas no Brasil, em tal lugar, ou pelo menos numa região lá, estão tendo um sistema de triagem a nível de aduana, uma coisa que precisa ser. Por quê? Porque existe um antecedente, esse fato lamentável, penoso, realmente, sentido. Olha, meu Deus, não dá nem para falar, é emocionante isso, né? Um menino perdeu a vida, 2 crianças lá foram feridas brutalmente, uma professora. Me permite? Não sei, pois não. Porque isso aí, Pacazzi, não vai acontecer todos os dias. Sim. Talvez demore mais quanto tempo, anos, meses, sei lá. Mas o problema é que as relações cada vez mais são complexas. Aí entra o bullying, entra a violência, entra uma série de elementos que hoje são presenciais e com agravante, Pacazzi. Estão tendo beneplácito por parte das autoridades. Fica só no discursinho, fica só naquela nós vamos promover alguma coisa para que as pessoas tomem ciência, que as crianças entendam que tem que mudar. Mas é como disse um produtor rural mesmo, que estavam falando sobre as movimentações, ele não quer mais saber. Eu não quero mais saber de audiência, eu não quero mais saber de reunião, eu quero saber de maneira efetiva o que vai acontecer. Eu vou ter condições de seguir produzindo? Eu vou ter condições de poder pagar as minhas dívidas e poder andar de cabeça erguida? E a sociedade vai ter condições de se sentir segura? Saber que o teu filho que tu deixou lá em tal lugar, ele está protegido? Porque às vezes tu abre aí uma mídia, por exemplo, tu tem um filho teu de 1 ano, tá lá não estou falando de Dom Pedrito, tá lá numa creche, tá lá num local que cuida de crianças pequenas. Aí de repente, de uma hora para outra, aparecem imagens na televisão, na Globo, na RBS, cuidadoras de escolinha espancavam crianças. E aí? O mundo cai para casa. O mundo cai porque a falta de penalização, a falta de uma lei dura e efetiva que tire o ímpeto de determinadas pessoas de cometerem tais crimes. A lei hoje protege mais quem comete o crime do que o cidadão que precisa ser protegido. A lei particularmente não, mas o sistema sim. O sistema está fazendo isso. Mas o sistema usa a lei como fundo? Diz que sim, né? Diz que sim, né? Depende, né? De que parte da lei, né? Faz isso. Bom, o sistema. Então vem à tona o debate, que tem que ser um debate sempre ao nível das ideias, dos argumentos fundamentados. Não, porque tu não é do meu lado pensa assim, pronto, né? E quando o debate termina com um copo de vinho, de uísque, de espumante, aí já era um debate.
Bom, desde que seja vinho de Dom Pedrito, espumante de Dom Pedrito, tá tudo bem, não tem problema. Tá bem. Não tem problema. É rir para não chorar. Bom, mas o que acontece? Estás falando em impunibilidade. A impunibilidade, né? Que é uma característica do Brasil. Não necessariamente, sim, não necessariamente pelo contexto legal que tem aí. Nós temos lei, alguém há de dizer que é demais, né? Temos regras demais, né? Mas tem bastante, tem para tudo, tem fartura de regras, leis, enfim. Só que o sistema, não, pois é, parte de um pressuposto que, a nosso ver, não é o adequado. É o vítima, é o coitadinho, é o isto, que nós não vamos a lugar nenhum, positivamente, partindo desse pressuposto. É preciso, bom, se a pessoa está comprovado que é um coitadinho, coitadinha, precisa da nossa atenção, precisa da nossa ajuda. Barrabás, na visão do povo lá daquela época, era um coitado. Então precisa da nossa solidariedade, vamos fazer isso. Com menos discurso e mais fatos, atos e fatos, né? Mas é preciso que haja uma participação do cidadão, do ser social, daquele indivíduo que está na sociedade, que se pressupõe que ele esteja ali por escolha. Eu não gosto de sociedade, então vai para outro lugar, mas enfim, tá? Nem benefícios, nem ônus, nem bônus, mas sai dali. Mas então se espera que haja, digamos assim, punibilidade, conforme prescreve a lei, conforme determina a lei. A legislação que está aí é clara, é muito clara, especialmente na área penal. Mas... Sabe aquela história Agora, por exemplo, só para concluir, quando se abre o debate, por exemplo, esse rapaz, o que se diria desse rapaz que invadiu, o agressor, no que tange a sua faixa etária, né? E que, por conseguinte, corresponde à sua, entre aspas, responsabilidade social. Tinha 17 anos, não é maior, é de menor. É isso, né? Então tá, é de menor. Pois bem, toda vez que se abre, pode ser que continue tudo bem, desde que se prove, que se argumente, sem ideologismo, né, essa questão da minoridade penal. Cadê esse tema? Onde é que estão os pensadores? Os debatedores, os, entre aspas, líderes. Marcasi, eles votam. Sim. Eles são menores que votam. Pois é. Entendeu, não? Que ninguém nos ouça. É. Vou falar baixinho aqui, vou sussurrar no microfone. Então nós voltamos àquela velha questão, o chamado eleitoralismo, que deveria ser uma benesse, uma bênção, um bônus de uma sociedade livre, democrática. Deveria ser. E passa a ser uma verdadeira peste, uma pandemia, que tudo se faz em torno disso. Onde é que tem? Aqui tem voto, aqui não. Não, deixa eles pra cá, aqui não tem voto. Tem até o livrinho do ECA, aquele que eles carregam junto. Bom, eu tô falando baixinho, tá? Tá, mas assim, aquilo ali pode fazer. Aquilo foi feito para fazer determinadamente. Eu acompanhei desde o início, desde a criação daquilo. Para eleger, né, Paquete? Pois é, mas deveria ser um instrumento, uma ferramenta eficaz em relação a todas essas questões. Mas fica tudo no mesmo. Não se pune porque tá. Quando os países desenvolvidos fazem isso. E por conseguinte, em muitos aspectos sociais são melhores do que nós. Por que será?
Por que será? Né? Então, não sei, eu acho que temos que repensar. Agora, é preciso que, dentro desse contexto, vamos pensar, vamos revisar, vamos conferir, vamos debater civilizadamente, claro, né? Mas é preciso que a sociedade queira fazer isso. Deixa assim, não me incomoda. Tá bom, então tá. Me permite? Pois não. Por acaso essa questão de temer, olha a expressão, temer o poder da lei e da justiça, sim, é mais ou menos aquilo que nós já tantas vezes falamos com relação à questão da posse de arma. O indivíduo ter uma arma não quer dizer que ele vai sair matando, atirando a esmo para todos que é lados. Mas aqueles que em algum momento pensam em tentar atacar o seu patrimônio ou a sua condição física da sua família, eles pensam, será que esse cara tem arma? Não, mas não dá nada, nós somos 5, ele é um só. Tá, mas e se ele começar a derrubar um de nós, 2 de nós, qual de nós os 5 que vão se propor a morrer para saber se ele tem a arma ou não? Aí eles vão... sabe de uma coisa? Vamos passar adiante, vamos em outro lugar. Aqui pode gerar risco para nós. É isso. É intimidar. É tirar a vontade de... Entendeste? Então, enquanto nós tivermos essa frouxidão, essas lacunas de interpretação que permitem que muitas vezes o agressor saia primeiro que o próprio agredido da delegacia, ou, pior ainda, que o agredido fique dentro de um caixão e o agressor ande livre, leve e solto pelas ruas, uma sociedade não tem como ser chamada de uma sociedade organizada se nós tivermos que ouvir continuamente aquilo. Mas os direitos lhe assistem. Sim, mas e o direito de quem trabalha? O direito de quem produz? O direito de quem acorda todos os dias 5 da manhã para ir trabalhar para sustentar sua família? Está onde? Exato. Mas eu vou tomar uma água. Mas enquanto... por isso nós dissemos aqui no programa, estamos sempre dizendo isso, né? No programa anterior, que um dos piores inimigos da democracia plena é a omissão. Tem muitas pessoas que gritam, que protestam, que veem essas coisas que estão erradas, que precisam tomar caminho, precisam entrar nos trilhos, que precisam ser corrigidas. Há muitas pessoas. E parabéns a elas, né? Elas têm o que se chama de espírito politizado. Não quer dizer partidarizado. Não confundam. O ser... Todos nós que estamos em sociedade somos seres políticos, né? Temos relações políticas, né? Mas não entenda-se, não quer dizer que eu não tenho partido, não quero ter, enfim, tudo bem, é uma escolha. Não sou político, não, nós somos políticos, não somos político-partidários necessariamente, não é isso. Mas é preciso que a sociedade tome um freio nos dentes, né? E que passe a dirigir a sociedade. Que a sociedade se dirija. Uma sociedade menos tutelada, menos assistida. Assistida no sentido de que ela muitas vezes é olhada como se não, entre aspas, né? Se não são os governos, as pessoas não sabem para onde vão, não sabem o que fazem, não têm o que têm. Como assim? Não decidem, não pensam, né? Não sabem o que é melhor para elas, não têm escolha. Que é isso? Sem a nossa assistência no que seria da sociedade. Então, uma sociedade que está aí no contexto do assistencialismo, do clientelismo, do eleitoralismo, não pode progredir, não pode evoluir, não tem como, não tem meios para isso. Então tem que rechaçar esse tipo de coisa, né?
Assistir quem está necessitado, sim, mas quem está de forma claramente necessitada, e pronto. Agora, fazer disso uma moeda de troca, como se vê, é moeda de troca, gente. Mas pense bem, reaja. Não, deixa acontecer. Fazer o quê? Isso é omissão, isso é a linguagem da omissão. Mas isso tudo tem origem, tem causa. Isso não aconteceu assim porque os marcianos mandaram, né, determinaram que seja assim na Terra, né, no planeta Terra. Não. Isso tem uma origem. E a origem começa assim em pequenas coisas. Alguém diz assim, fulano adoeceu, está doente. Sim, mas essa doença começou com um pequeno germe, quase microscópico, né? E foi evoluindo, foi ganhando corpo, foi achando o ambiente favorável e foi progredindo. É isso que a gente está falando. Não somos e nem queremos ser donos da verdade, de jeito nenhum. Nos entendam, por favor. Se você acha diferente disso, venha para cá. Fale no microfone, diga. Não vamos cobrar nada por isso, mas argumente, fundamente o seu ponto de vista. Então começa nessas pequenas coisas. É obrigado a votar. Mas por que é obrigado a votar? Eu não tenho condições suficientes, pessoais, para julgar se devo ou não fazer aquilo? Interpretado como um idiota, um incapaz. Mas depende da maneira como tu é estimulado a reagir, né? Pois é. Porque se tu for condicionado permanentemente a não te manifestar ou só te manifestar de acordo com a vontade ou o que pensa quem quer te doutrinar, aí tu vai fazer o quê? Olha a enganação. Agora, por exemplo, regulamentação. Esse filme já foi visto. A história é ciência, né? Então, como tal, deve ser pesquisada, apreciada. A história demonstra isso, né? Não, é tal coisa, na época tal, houve isso, houve aquilo, aquele outro e tal. Vamos puxar, não vamos tão longe para trás, vamos puxar lá no Estado Novo de Getúlio Vargas, né? A ditadura do Estado Novo, lá em 1937, é isso. Ditadura. Uhum. Então, ele justificou que era preciso, para governar, era preciso, não é ficar com todas suprimir direitos. Ele precisava ter todas as rédeas, né, na mão, né? Todos os meios para poder produzir o bem. Essa é a linguagem, esse é o discurso. Dá para entender? Claro. Então como é que vamos fazer? Deus criou a sede para que eu pudesse chegar um dia aqui e matar a sede. Pronto. Enfim. Bom, mas e assim? Agora, mas há pessoas que tudo bem, vão baixar a cabeça, vão deixar que se ponha a canga e segue a vida. Mas outras não. Não concordo com isso. Mas tu que não concorda, tu estás contra a sociedade, tu é um inimigo da sociedade. Terrorista. Bom, e aí nós vamos ter que, como tu és um inimigo da sociedade, nós vamos ter que calar a tua boca. Tá bom? Então nós vamos regulamentar. Tu não pode mais falar, só dentro do regulamento. Sim e sim. É o que o regulamento diz.
Então, isso está na história, isso não é ficção, está lá. Passou. Aconteceu, mas passou. Tudo bem. Outras circunstâncias também, sob a maquiagem de regulamentação. Não estamos proibindo, não estamos censurando nada. Só estamos regulamentando. Quais são os critérios de regulamentação? O que pode, né, dizer ou não dizer? Bom, quem é que diz o que nós podemos dizer? Quem é que tem essa qualidade, esse prodígio, quase que teológico, sei lá, entende? É Deus, né? Esse é um Deus, né? Não, isto é verdade, aquilo é mentira, é fake. Quem é que tem esse poder? E que justifica, né? E que seja compreensível, aceitável, né? Explicável e admissível. Quem é que tem? Então agora vamos para os dias de hoje. Regulamentação das redes sociais, isso é uma ferramenta, rede social. É uma ferramenta, tem gente que usa bem? Tem gente que usa mal? Tem. Como sempre teve em todas as circunstâncias históricas aí do nosso Brasil, da nossa República Federativa. Aliás, República Federativa é fake news, né? Isso aí, na prática, não se comprova, né? Na prática, né? Somos uma república federativa. Como assim? Se você for examinar lá na sintonia fina, lá nas letrinhas, não está sendo isso na prática. Bom, mas isso é outra questão. Então, quem é que tem esse poder? Diz, não, isso aqui, elogiar pode, criticar não. Não, mas assim... Olha, nós temos uma vinheta aí que nós dissemos o seguinte: as redes sociais não são donas da verdade. Também não se apossaram da mentira. São ferramentas. O que você usa para cortar a grama? Uma máquina de grama, né? Uma tesoura, sei lá. É uma ferramenta. Ela tem o valor da sua utilidade e funcionalidade, só isso. E a rede social não deixa de ser isso. Então, não, porque está produzindo o confronto, o conflito, a desorganização social, não é verdade. Isso não é verdade. Isso pode estar sendo usado sob o título, sobre o rótulo, sobre a rotulagem, né? Quer dizer, sobre a capa, né? Benéfica, né? Socialmente benéfica para a sociedade, para que se faça o quê? Censura. Não, mas isso aqui tem que ser proibido. Sim, aquelas publicações que são publicações odiosas, realmente tem algumas que são odiosas, entende? São odiosas, mas isso acontece, como acontece a chuva, como acontece o vento. Agora vamos regulamentar o vento? Esse vento não deveria ter soprado daqui para lá, por cima e manda nele. É a mesma coisa, a pessoa está tentando regulamentar a opinião do indivíduo. O que tu acha, o que tu sente? Porque quando o indivíduo diz o que está sentindo, ele está falando com a alma dele, com o corpo, com tudo que ele tem, com tudo que corresponde ao indivíduo. Os hormônios, tudo, o seu fígado, sei lá, tudo fala, né? Não, só o que convém. Para quem? Para quem convém? Então, quer dizer, essas questões é que nos dizem respeito a todos, direta ou indiretamente. E algumas pessoas, isso não vai me tocar, isso é lá com eles. Eles quem? Você não está no barco?
Daqui a pouco chega e você, pois é, não me avisaram, sim. Tá bom, então tá sendo avisado. Então é preciso que a sociedade reaja, mas não é preciso botar fogo, depredar, invadir, nada disso. Mas é preciso que mostre a cara. Não. Agora, existe esse esquema aí de pesquisas? Tem, né? Tem pesquisa, né? E o povo tem uma maneira aí de se manifestar também, né? Mas eu particularmente, Norton, não sei se estou muito errado, sou muito nostálgico. Eu gostaria que fossem umas ferramentas aí de pesquisa, de consulta à opinião pública, que fosse através de referendo, de plebiscito, pesquisa pode, tudo isso. Mas é preciso ouvir a sociedade. É preciso chegar no cidadão, você é pagador de impostos, você é trabalhador, você é uma pessoa decente. O mesmo que não seja, mas está dentro dessa sociedade. Mas então é importante que você diga. Surpreende, muitas pessoas não souberam dizer ou não querem dizer ou não, preferem não dizer. E muitas vezes também nessas consultas aí, são consultas também muito guiadas, né? Tem algumas que são muito guiadas. Pré-dirigidas. Pré-dirigidas. São muito guiadas. Então claro. Tem que ter, mas vamos praticar, como dizia, e com muita propriedade, com sabedoria notável, né? Histórica, que era a doutora Assis Brasil, que não é em vão, que é o nosso patrono no Rio Grande do Sul da Justiça Eleitoral, que ele dizia o seguinte: democracia é como nadar, só se aprende fazendo. Se não fizer, se não nadar, não vai aprender. Pode ler 40 livros, mas não vai nadar. Então, democracia tem, esse exercício da democracia é fundamental, é importante. O Norton, antes que eu me esqueça... dizia que para o povo saber o rumo da sua vida, sim, que o Estado tinha obrigação de conduzi-los. E conduziu. Milhões e milhões foram conduzidos, inclusive, para a sua própria morte, né, Pacas? Exato. Bom... Posso fazer uma pequena... Só vou, antes que... Está na nossa audiência a Jane Russell, tá? Muito obrigado pela audiência, Jane. E também o Krause, tá? O Krause também está na nossa audiência. Ok. Pacazzi, diga. Eu vou aproveitar antes do nosso intervalo, que eu vou mandar um grande abraço, um feliz aniversário. Amanhã é o aniversário, mas o nosso programa é hoje. Sim. E ele sempre me diz que gostaria de receber um abraço nosso aqui do programa no aniversário dele. O nosso amigo Oslay Sarmiento. Opa! Amanhã completa 60 anos, Pacas. Mas é um guri. Um guri. Mas sabe que ele andava meio sumido, né? Aí eu procurei saber aonde anda o Oslay. Onde é que ele estava churrasqueando? Não, é que ele tem uma sogra maravilhosa, a dona Sarita Deques da Silva, que faz um café maravilhoso, bolinhos de chuva, tortilhas, sabe aquelas tortilhas, né? Sei. Aquilo ali. E o Oslay não sai mais de casa, ele mora perto da casa da sogra. E aquela sogra maravilhosa cuida tanto dele que ele procura ficar cada vez mais próximo dela. Então eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o meu amigo Oslay, para a dona Sarita, para a esposa do Oslay, a dona Lúcia também. Certo. Feliz aniversário, Oslay. Toda a felicidade do mundo para ti, meu amigo. Um grande abraço. Tu já é feliz porque tu tem essa família maravilhosa ao teu redor. Eu acho que quando tu tem uma família dessa grandeza, desse nível, presentes e abraços são gestos singelos perto de tudo aquilo que tu já recebe diariamente. Feliz aniversário e um forte abraço para ti. Grande abraço. Olha aqui, antes do nosso intervalo, então, vamos dizer o seguinte, que os nossos telefones do programa aqui, mande mensagens escritas, é o 999-38-8090 e o 999-26-6028, tá? Podem mandar as mensagens. Tá essa celeuma nacional, né, Norton? Diria até internacional, porque
passou as fronteiras, né? Da história do imposto, este não é imposto, é regulatório, o outro é arrecadatório, é não sei o quê. Bom, são detalhes técnicos. É imposto. É imposto, tem que pagar imposto. IOF. Traduzindo, o Brasil é o país das siglas também, né? Que tem sigla e regra para tudo, que é uma maravilha. Nós somos um país abundante em regras e siglas. Está na hora de nós virarmos a mesa para cá. Ou eles vão nos tirar a nossa mesa. Entendeu? Ainda tem mesa. Entendeu a ideia? Ou nós viramos a mesa deles, ou eles tiram a nossa mesa. Eles, tá. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Mas, gente, a nossa vida em sociedade é uma troca é também um relacionamento financeiro. Toda ela é. Não tem como fugir disso. Naquele tempo que se trocava uma abóbora por um é verdade. por um coelho, era o escambo, né? As trocas, a permuta, sei lá, era o brick da época, era assim, né? Depois inventaram moedas, uma hora era o sal, depois era isso, era aquilo, enfim, até que chegou uma moeda que é um bem de troca, né? Exatamente, é isso aí, para trocar, em vez de fazer a troca do coelho pela abóbora, troca, quanto é que vale a abóbora? Quanto é que vale o coelho? Pronto, tá, deu. E faz a troca. Em todo o nosso relacionamento social, o mais complexo, o mais humilde, nós temos operações de natureza financeira. E esse imposto, que segundo a teoria do regulatório, é para exatamente entrar nesse meio, aí diz, não, mas tem dinheiro para cá, dinheiro para lá, fica uma parcela para o Estado, para o governo, que é exatamente a representação executiva do Estado. Bom, é o IOF. Se é arrecadatório, o que está se mudando? É a alíquota, que atinge todo mundo. Uma pessoa pode dizer, você pode chegar lá em cima da caixa d'água, gritar os quatro ventos, eu não pago imposto, porque eu não tenho dinheiro, eu não faço coisa. Então, bom, então você não está na sociedade aí, né? Não está. Não, eu só vou ali na esquina e compro meu cigarrinho ali e deu, pronto. E um velho barreiro ali, tem tudo isso. São transações de natureza financeira. Quanto é que custa o velho barreiro? Não sei. É tanto aqui, 10 pila, 20 pila, não sei, 50? Tá, 50. O que é isso? É dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é um bem de troca que está conexo a um mundo financeiro. Então você não foge disso. Arrecadatório, regulatório, não interessa, é um imposto que envolve todo mundo. Pobres, ricos, remediados, intermediários, todos são envolvidos com isso, todos. Né? Tem esse impasse entre executivo, legislativo, enfim. Mas isso aí não é um bicho de 7 cabeças, mundo afora, especialmente os países mais evoluídos. Sim. Especialmente na Europa, onde tem o sistema parlamentarista de governo. O sistema parlamentarista de governo, ele prevê uma série de, mas assim, simplificando, ele tem um chefe de Estado, que seria o presidente ou o rei, né? Na Inglaterra, por exemplo, era a rainha até pouco tempo, agora nós temos o rei Charles, né? Que é o chefe de Estado. E quem é a rainha mesmo do Charles? A esposa? A esposa que está brava com ele? Ah, está brava, é? Está brava. Bom, então, ele manda na Inglaterra e ela manda nele. Tem mulher brava na sua vida, viu? Escuta, me diz uma coisa, para um pouquinho. Agora eu me confundisse. Ele é chefe de Estado da Inglaterra. E ela é chefe de. Ela manda nele. Ela manda no rei. Tá bom. Tá, e tem o primeiro-ministro,
ou primeira-ministra que são chefe de governo. A Camila Bowles Parker, o nome dela. Viu? Pois é, viu? Olha aí. Não dá para... E sabe por que ela tá braba? Por quê? Porque ela queria que o rei nomeasse e integrasse os seus familiares como membros legítimos da família real, coisas que não o são, né, Pacato? Não, mas nem ela ele pode mexer nisso. uma nova... Não, mas hoje o mundo mudou, né? Nem ela ele pode mexer uma nisso, nova né? linhagem, viu, real. Não, lá o povo participa, né? Não, sem falar agora, lá com... Pacato, tu falou no parlamentarismo, Sim, né? E aí eu me lembrei, assim, parlamentarismo... Os ministros lá, por exemplo, lá na Inglaterra, na França, enfim, na Europa, ministro da bicicleta. Anda. Não precisa de segurança, não precisa de carro à prova de bala. O que mais? Não precisa andar no avião da Força Aérea. Por que será, Pacato? E o interessante é o seguinte, é que o acesso às armas é livre, né? Sabia disso, né? Pois é. Nesses países lá, é livre. A pessoa pode chegar lá, mas a lei comprova. Pune de verdade, não, se tu infringir. Sim, sem dúvida. Não, e essa questão, por exemplo, voltando à questão da regulamentação das redes sociais, se o indivíduo ofender o outro, está previsto no Código Penal, né? Ele vai ser responsabilizado para isso, é só buscar os meios que já estão aí. Só. É apenas isso, já está regulamentado. Mas é que o sujeito foi ofendido lá pelo Facebook, por não sei aonde e tal, e barbaridade, que não sei o quê, que aí acabou o mundo, né? Não, vai lá. Está previsto no Código Penal brasileiro, quem faz esse tipo de coisa, que fala em verdade, seja lá o meio que for, será punido isso, desde que comprovado, desde que prove. Aquilo que ele está falando é mentira. Está comprovado que é isso, então ele vai pagar por isso. Bom, está previsto isso no Código. Então, quando querem regulamentar o que está regulamentado, algo há. É como dizia o nosso amigo Caciliano, aquele lá. Teve uma crise aí no país vizinho, uma ocasião, que não havia carne. Né? Não havia carne, havia uma crise. E disse assim, pero se não há carne e há pastéis de carne, algo há. Então, se querem regulamentar o que está regulamentado, algo há. Vamos aos comerciais e já voltamos. Muito bem, são 11h07 para casa e a pergunta persiste. Por que eu posso votar e por que eu não posso ser punido? Estou voltando aqui. Por que eu posso votar e por que eu não posso ser punido? Se referindo a menor de idade. Que bom, né? Uma pergunta que fizeram que a sociedade está fazendo, exatamente esse tipo de questionamento que a sociedade, o indivíduo consciente, tá, deve fazer. Sim. É isso aí. Isso uma pessoa que está fazendo esse tipo de indagação é uma pessoa politizada, né? Que tem consciência do seu papel importante dentro dessa sociedade. Exatamente. São as perguntas que se fazem, essas incoerências que existem aí no sistema, né? E a gente sempre diz o seguinte, olha, uma incoerência, né, de uns não justifica a incoerência de outros. Explica, às vezes explica, mas não justifica. Falar em questão de incoerência, eu estava há pouco ouvindo aqui um áudio do nosso amigo Eduardo Moura. O Eduardo Moura tem uma pessoa da família que precisa de um remédio permanente. Essa pessoa teve um câncer e é preciso que por 5 anos essa pessoa tenha que tomar um remédio para evitar a recidiva, a chamada recidiva, o retorno, né, desse problema. Pois bem, ele está tendo problemas de receber esse remédio. Por que o Ministério Público não deu o apoio? Não sei, não é que não tenha, não, ele foi lá, marcaram para, não chegou ainda, é aquele, sabe? Pacazi. Aquele jogo do empurra. Eu já vivenciei isso aí, quando eu estava lá ali no posto de saúde, né? Sim. E era
digamos, o assessor da dona Jailce Palha, secretária, Sim. tá? E eu era o responsável pelo posto. É simples. O Ministério Público, a lei, ela determina que a prefeitura pode, né, disponibilizar determinado valor. Esse valor fica sob responsabilidade da Secretaria da Saúde, que faz a autorização para a aquisição desse medicamento, e o medicamento é entregue para o paciente. Nunca teve problema nenhum, não, a não ser que tenham mudado as regras do jogo. Olha, ele está me fazendo aqui um relato de que vem amanhã, vem depois da manhã, amanhã é de manhã, de manhã, tarde. Não pode ter esse vem amanhã. É uma data determinada e é resolvido o assunto. Pois é, mas aí é que tá, quer dizer, carimbinho para cá, selinho para lá, vamos ver o protocolinho. Não, para aí. É uma necessidade. A senhora secretária da Saúde tem todas as competências, certo, para determinar. Tenho certeza que ela vai resolver isso. Claro, é lógico. É uma pessoa boa, uma pessoa de sentimentos, uma pessoa competente. Certamente ela não está sabendo disso, claro que não. Né? E falando em saúde, eu só quero ela atende pessoalmente ali na Secretaria. Viu, olha aí. Tá, mas eu falei para o Eduardo o seguinte, qualquer dúvida, eu estou do lado dele. Tá, Eduardo, vem aqui, faz contato, já passei meu telefone para ele. Perfeito. E vamos resolver juntos. O que não tá pode... Contigo, é que nem está com o comandante Nelson. Tá bem? Comandante Nelson caiu, hein? Sabe aquela expressão do Jornal Nacional que o cara disse, pai, eu hoje assisti o Jornal Nacional apresentado por Deus. Epa! E aí diz o pai, filho, mas que bobagem é essa? Que falta de respeito. Ele pai. A hora que terminou o Jornal Nacional, ele disse, até amanhã, se eu quiser. Entendeu, né? Entendi. Bom, mas não é o caso. Até quartas, se Deus quiser. Bom, mas aqui é o seguinte, olha aqui. Agora tu me tiraste do trilho aqui. Então tá, é o comandante Nelson. Bom, mas seja como for, o Eduardo, eu estou aqui, Eduardo, faz contato pelo meu telefone particular e vamos resolver, ou tentar resolver isso. O fato é que eu estou contigo aí, vamos juntos, tá? Vamos juntos para ver se a gente consegue entender esse emaranhado. O que está havendo? Deve ter, as pessoas não estão mal intencionadas. Não partimos desse princípio de jeito nenhum. Tá? Deve estar havendo algum probleminha de comunicação ali de um com o outro, sabe? O Brasil é um país bem complexo, né? As questões todas aí públicas são bem complexas, né? Um tem que assinar, o outro tem que carimbar, o outro tem que cheirar, o outro tem que ver, tem que enrolar, entendeu? Está na nossa sintonia o César também, a Elisângela, a Isolda, está todo... Muito obrigado. O Sargento Félix, o Sargento tio Ayrton. Também um grande abraço a todos eles. Olha, o Donald Trump? Não, acho que não. Não? Não, ele está longe lá, não tem internet lá, não tem internet. Tá, mas e será que nós estamos tendo acesso a ele? Se tiver internet, chega lá, não tem problema, é só uma questão de boa vontade. Bueno. Falando em saúde, o que há com o 192 do SAMU, hein? Para onde foi? Para casa. É o telefone do SAMU ou do Trump? Para casa, sabe que eu recebi há alguns dias uma reclamação a respeito também de telefones esses que eram até sob gestão anterior da antiga companhia, né? Sim. Era da Oi, é isso aí? Isso. Tá. E que com dificuldades de comunicação, me falaram inclusive do telefone da PRF, também que não estavam conseguindo acessar. E aí ficam esses setores colocando aí nas redes sociais ou avisando, mas acho que não avisa para os rádios, tá? As rádios não recebem isso aí. Que aí tem um telefone de celular a serviço disponível para
a chamada das pessoas. Agora, esses números não atenderem sob o argumento, segundo me passaram esse da PRF. Não, números de celular não podem chamar o 192, o 191. E aí, isso existe? Tá, mas e aí ficamos em quê? Tem que fazer sinal de fumaça? O que é tambor? Porque se tu precisa saber. Eu me lembro que eu várias vezes utilizei o celular para chamar o SAMU. Sim. Até porque o telefone convencional já é uma situação quase que rara, né, de se ter hoje em dia. Não é para cá. Mas então assim, seguidamente eu vejo nas redes sociais anunciando, comunicando que o SAMU está com seu telefone com problema desabilitado, ligar para celular tal. Não, com problema não, porque a Oi não existe mais. Não pode. A Oi não, pelo menos aqui não existe mais. Até porque o SAMU não é de Dom Pedrito, né? É de Bagé. O Norton, eu não sei exatamente, está com problemas de variação, de instabilidade, como chamam, né? De sinal. Não é instabilidade, é impossibilidade de sinal, porque a Oi não tem mais aqui no Pedrito. Pois eu estou recebendo informação aqui para cá de uma pessoa com todo conhecimento, que no 190 também muitas vezes não se consegue ligar. Tá bom, mas o celular pode ser usado. Agora, alguém responder dizendo, não, mas é porque pelo celular não pode. Pode sim. O problema que existe é um problema institucional e que deve ser resolvido. Esses são chamados números de emergência. Tá, mas vamos então saber como é que pode. Não, o senhor tem que escrever uma carta, tem que ir para o correio, tem que botar selo, tem que ter carimbo, tem que esperar que chegue, depois... complicar demais não, hoje. A gente tem que saber se não pode assim, de que forma pode. Porque, afinal de contas, é um serviço público pago por todos nós. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não é esse o combinado? É pago por nós, é um serviço público que tem que atender o público. É isso. Não sei se eu estou sendo errado, não sei. Bom, então, assim, Norton, e não funciona, não adianta dizer que está instável esse 192, 190, não adianta dizer isso. Não existe mais Oi. E vou te dar um testemunho pessoal. Ontem, ao sair de casa aqui, tinha uma equipe técnica retirando os cabos da Oi. Está retirando em toda a cidade. Eu me identifiquei e eles se identificaram, foram muito gentis, muito camaradas, pessoas muito educadas. Senão nós estamos aqui fazendo um trabalho por determinação judicial, para a retirada de todos os cabos que pertencem à Oi. E eu disse, como é que vocês sabem? Como é que identificam? Se não, mas é que são estes aqui, ó. Eles têm, e aí ele me mostrou. São diferentes. São diferentes. Então tá. Então eles estão fazendo isso em toda a cidade, tá? Não sei se só Dom Pedrito. Não é só Dom Pedrito. Que Oi já era, então. Não tem mais Oi. Não adianta dizer, está instável de repente. Qual é a companhia que assumiu o Oi para casa? Norton, só faz pergunta difícil, né? Não, eu te digo, a TIM. Poxa vida. A TIM? Não, nem TIM, nem não? Oi, a Vivo, não? Não, nem tchau, nem nada. Bárbaro. Atendeu a tchau. Tchau, tá? Então isso é um tema interessante, é uma pauta bem interessante para se saber em que pé estamos, tá? Então, por enquanto está valendo o quê? Esse celular, mas para o SAMU não vale celular, é isso? Né? Esses 9 números do celular. Exato. O que vale? Tambor, flauta doce, fumaça, o que vale? Foguete, né? Aqueles foguetes que anunciam, né, que está chegando ou saindo alguém, alguma coisa assim nesse sentido, né? Antes de concluir, eu sei que tu está com um papelzinho na mão, estou te vendo aí. Eu estou no Big Brother e não sabia. Esse é mesmo. Mas essa aqui eu falei ontem, então, só para atualizar as pessoas, com o vereador Moraes, tá? Para atualizar as pessoas a respeito daquela demanda aqui do programa, que nós julgamos justa. Certo. Mas as pessoas são livres para terem as suas opiniões e podem divulgar as suas opiniões aqui nesse espaço, em qualquer espaço da Rádio Sulina.
nós julgamos justa a demanda de pedir ali uma extensão, mas emergencial, não é uma coisa assim, tem um projeto. O projeto vai levar 1 ano, 2, ou não sei quanto, para aumentar a sala de espera ali do pronto-socorro, tá? Para que as pessoas não fiquem ao relento, não fiquem na chuva, no vento, nas agruras do tempo. Tá? É isso. Alguma coisa emergencial, não precisa ser toda azul com bolinhas da mesma cor. Não precisa ser isso. É alguma coisa só para as pessoas não ficarem, como não cabe todo mundo ali na salinha de espera, que é muito tímida, é muito pequena. Então, um anexo ali perto, claro, para que as pessoas não fiquem ao relento, não fiquem no tempo. Tá? É só isso que se quer. Ou uma cortina, ou uma lona, ou uma barraca, seja lá como for. Cadeiras. Hospital de campanha. Isso. Se houver algum problema de cadeiras, nós temos cadeiras e vamos ceder gratuitamente as cadeiras para que se colocar. Porque as pessoas ali que não cabem ali naquela sala de espera estão de pé, né? Tem que ficar do lado de fora e de pé. E tem pessoas que têm problema de coluna, tem muitas, né, Norton? Nós temos os dois problemas de coluna. Mães com criança pequena no colo. Meu Deus do céu, mas idosos, será que, enfim, todos será que a gente vai ter que desenhar isso? Pois é. Não. As pessoas são boas, elas sabem. Então na realidade, eles podem nos desenhar, sabe? Eu vou desenhar aqui um cara chato que passa incomodando. Tá aqui, ó. Tá. E isso é o que pode. Podem nos rotularem de alguma coisa. Mas, enquanto nós estivermos aqui trabalhando para dar uma satisfação e principalmente cuidar para que a comunidade tenha acesso àquilo que lhe é de direito, prerrogativa constitucional, vamos continuar falando sim. Então, é isso. Eu falei com o vereador Moraes e ele me disse o seguinte, que está tentando providenciar, tá? Foi, claro, porque é uma pessoa que sabe os meandros ali, foi conversar com a Secretaria de Saúde, foi isso e tal. E eu disse, olha, Moraes, não tem problema nenhum, é bom que todo mundo fique sabendo e que tenha o auxílio aí também, o beneplácito, né, das entidades, das pessoas, dos setores, dos departamentos, enfim, das secretarias. Mas essa decisão é de atribuição exclusiva da direção do pronto-socorro. E quem é a direção do pronto-socorro? É o hospital. Então, pronto. Então não temos que ficar discutindo. Não. Né? É simples assim, tá? Tomar a decisão. Agora, se alguém levantar, não, mas não pode, bom, aí discute e discute publicamente para que as pessoas julguem. Não, um momentinho. O produto final disso aí é o benefício público, benefício das pessoas. É ou não é? Ou alguém que queira colocar as pessoas de forma mais cômoda para estarem esperando a sua consulta ali. Como estamos dizendo aqui, não precisamos nem repetir. Será que vamos ter que desenhar? Pessoas que procuram pronto-socorro não estão passeando, não estão fazendo turismo. Estão ali por necessidade, por premência. Será que nós temos que desenhar isso para explicar? Não, vou mudar de assunto aí porque já estou ficando nervoso. Então, assim, ó. Um chazinho de carqueja, isso aí. Pedreira. Então é assim, que se melhore isso aí. A barraca tem, a lona tem, não tem a cadeira tem, a Rádio Sulina vai fornecer as cadeiras. Tá? Pronto. Bom, o Norton, Calma. As terças-feiras, das 8h45 às 9h, nós temos o Espaço Unipampa. Esta última terça nós não tivemos. Ah, é? É lamentável, eu não sei por quê, porque eles lá têm vários grupos, né? Mas se organizaram e aí não se comunicaram, não sei. Um ficou de ir, outro não foi. Enfim, aquelas coisas, né? Combinações, né? Tá? Felizmente a bicicleta do Valdir está de volta, bem lustrosa, bem lustrada. Viva, Valdir! Que nem aquele cabelo branco dele. Não, tá ótima. Tá. Então tá bem. Tá. Escuta, Norton, tu já pegaste esse ônibus às 3 da manhã para Santa Maria?
Pacase deve ser uma condição... Não vou falar sugêneros, né? Mas é interessante, né? 3 da manhã. Às 3 da manhã? Sim, mas para um pouquinho. E aí tu chega que hora lá? Não é chega não, viaja de noite, tranquilo, vai olhando as estrelas. E tu embarca onde? Tá, agora tu já começaste com as perguntas difíceis. Não. Embarca e lá desembarca numa rodoviária que deve estar aberta. Lá é 24 horas. Tá. E aqui? Vá pra casa. Eu estou recebendo essa pergunta aqui. Alguém te ganhou. A rodoviária não está aberta para atender a essa demanda? Quem é que estabeleceu o seu horário? Esse é um ônibus que vem já de uma rota definida ou ele parte de Dom Pedrito? Então, perguntas que foram feitas por ti, tá? Então, tu é que estás fazendo as perguntas. Ah, é? Tá. Alguém vai te responder aí. O alvo não sabia, né? Caíste direitinho, né? É tu que fizeste as perguntas. Falei ontem com o secretário Marquinhos a respeito da nossa biblioteca. A biblioteca tem que voltar a funcionar. Ué, mas ela já foi definido que ela já está definido que ela será toda remontada, reposicionada nos próprios do Sindicato Rural. Tá, mas não está ainda funcionando. Por quê? Porque não recebeu ainda o amém do PPCI. Já recebeu. Não, ontem não. Tá no jornal, eu ainda li mas ontem. Agora de manhã. Tá bom, então tá. Tá, já tá pronto. Então foi ontem de noite? Foi ontem à noite. Já tá ontem à tardia eu fiz contato com o Marcos, okay. Mas que bom, vamos comemorar. Tá tudo ok. Biblioteca. A única coisa que me preocupou, Pacase. Sim. Né, foi numa entrevista que eu ouvi, e onde em determinado momento alguém disse assim, mas a prática e a utilização é quase zero da biblioteca. Não interessa isso, não interessa. É? Não interessa. Na realidade... Tu vai na biblioteca? Não, Norton, eu não tenho precisado ir, tá? Infelizmente não tenho precisado ir. Mas eu vou seguir perguntando. Tá, mas as assim... escolas têm o hábito de levarem seus alunos à biblioteca? Não sei, isso era uma coisa interessante da gente saber. O grande problema não é... Eu sou curioso, né? A grande questão é o seguinte, eu acho que vontade existe. Existe a curiosidade, a vontade. Eu acho que até seria uma prática, uma iniciativa muito interessante e elogiável. A grande questão é o transporte. Por exemplo, vou assim dizer aleatoriamente, a escola Alcides Maia, por exemplo, é longe, né? Mas e não tem o ônibus escolar? Bom, de repente tem que haver esse tipo de combinação. Olha, hoje está na programação, faz parte do currículo, uma visitação à nossa biblioteca. Sim, porque nós não somos uma metrópole, né, Pacase? Não somos, mas de qualquer maneira tem uma distância, são crianças, né? Sim, enfim. Mas tem ônibus e tem a nossa frota hoje de ônibus. É uma frota Mas grande. Seria muito bom prestigiar a biblioteca, porque hoje, por exemplo, ela não está sendo muito prestigiada. Não está. Qual é o fundamento da biblioteca, Pacase? Pois ela serve para as pessoas, é uma ferramenta de utilidade pública. Tá? É um acervo. Posso... Tá? É um acervo, é um patrimônio, em primeiro lugar. Sim, é um patrimônio. Tá. Eu, quando estudei, eu lembrava, tanto nas fases iniciais, como também no final do ensino fundamental, nós éramos, na época, lá no passado, né? Sim. Lá nos anos 70, tá? Nós éramos muitas vezes provocados, por exemplo, em eventos de gincana, tal informação, entendeu? Sim. Pesquisa tal. Onde é que nós íamos? Biblioteca. Nós tínhamos na época a biblioteca do Polivalente, tínhamos a biblioteca do município, enfim, nós éramos induzidos. O conhecimento era induzido.
O conhecimento, a busca do conhecimento era algo provocado. Não existe mais. É assim como o atletismo. Tá? Nós temos uma Secretaria de Esporte, hoje comandada pelo Jefferson. E temos atividades, temos futsal, o futebol de campo. Mas precisamos mais. Precisamos promover o atletismo. Quantos atletas nossos estão competindo? Mas eles tiveram atletismo em Dom Pedrito como algo incipiente que gerou neles essa vontade? É uma pergunta. Então, assim, nós temos que ter elementos que provoquem as nossas crianças e induzam aqueles que estão à frente das nossas escolas a criarem essas situações. É uma boa ideia, né? Ou não? Não, é uma boa ideia, excelente. Olha, hoje a programação é essa, eu acho que as crianças iam gostar muito. E íamos fazer esse carinho à nossa biblioteca. Por quê? Porque no correr dos tempos, mesmo quando estava no lugar onde estava, né, pouquíssimas pessoas faziam esse carinho à biblioteca, manifestavam essa necessidade de ir lá, de pesquisar, de coisa, não iam. Doar livros. Não, nada. Mas isso não justifica absolutamente nada, a nossa biblioteca, entende? É o nosso acervo, o nosso patrimônio. E ela é, sob o ponto de vista funcional e utilitário, uma ferramenta para que as pessoas possam se deleitar com bons romances, contos, livros de história, pesquisas, etc. Mas é a nossa biblioteca, o nosso patrimônio que pertence a todos nós. Foi lá que eu conheci Érico Veríssimo. Pois é. Mário Quintana. Isso. Antoine Saint-Exupéry. Olha só, mas então tem Edgar Allan Poe. Então, lá que eu li o primeiro fascículo para casa. Mas então tu é um cara muito lido. Do Obelisco. Olha só. Então, a biblioteca é um mundo novo que precisa ser redescoberto. Muito bem. Simples assim, né? Olha, a Silvia está na nossa audiência. Obrigado, Silvia. Queremos fazer os cumprimentos aqui, devidos cumprimentos. Hoje nós temos a Assembleia da Associação dos Agricultores. Tá? Estaremos lá, né? Certamente. Tá? Posso te contar uma coisa? Pode. Depois de toda a cerimônia, sim, que vai ser a posse hoje também, sim, a escolha, né, a eleição, já tem o nome do nosso amigo Edinho Fontoura. Isso. Como, né, o que deverá ser, digamos, por consenso, eleito também, porque com todas as suas características de liderança. Ótimo. Né? Para casa e me disseram que como sabiam que tu iria lá, que vão fazer um galeto. Mas é só assim, tu só não comenta com ninguém. Mas que elogio isso para mim, mas olha, disseram, viu? Eu não tenho palavras, mas eu vou ter que discursar. Não, acho que não. Eu vou começar a escrever então o discurso aqui. Um vinho. Hein? Mas vou ter que agradecer isso. Então eu já estou preparando um discurso. Hoje, a partir das 19 horas. 8 laudas, pode ser? CTG Rodeio da Fronteira? Está marcando 7 horas aqui. Escuta, o Norton, só para ficar para a semana que vem, para o próximo programa, um novo plano diretor, quer dizer, uma nova ideia para o que se fazer com as ruas de Dom Pedrito, tá? Com as avenidas. Era tirar os canteiros centrais, aumentar um pouco a largura das calçadas e transportar seria difícil, complicado, mas plantar árvores nas calçadas. E tirar tudo absolutamente. As árvores pré-estabelecidas, próprias para isso. Bom, aí é que tá, né? Depois de colocadas... Tu não vai querer plantar um eucalipto na calçada, né? Não, claro que não. Um ingá. Um abraço ao Cardona, sabe? O Temo Livre, pois é. A última entrevista no Temo Livre foi o presidente do Sindicato dos Ladrões e Arrombadores de Banco, de tudo, né? Traficante não, felizmente, né? Mas foram entrevistados lá pelo Capaz e pelo Limpol, né?
Eu não fazia parte dessa época. Não, ainda não estava, mas foi uma pena. Da próxima vez tu vai entrevistar, então. Não, deixa quieto esse assunto. Parabéns aos abrigos de ônibus que estão sendo colocados sob os auspícios da Coopermed, não é isso? Sim. Tá? Muito bem. Então tá. Bacana, só para finalizar então. Diga. O convite oficial que nós recebemos aqui na rádio, né? Sim. Para a Assembleia Geral Ordinária, a diretoria da Associação dos Agricultores tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá hoje, dia 9 de julho de 2025, quarta-feira, às 19 horas, no CTG Rodeio da Fronteira. Pautas da Assembleia: prestação de contas, exercício 23-25, prestação de contas do Fundo Granizo, 24-25, e eleição e posse do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Comissões Permanentes de Gestão, 25-27, na sequência, assuntos gerais, e findo isso aí, será servido para os convidados um jantar de confraternização. Maravilha. Tá bem? Tem alface? O doutor Pedro Deli também está na nossa sintonia. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. O Norton, tu sabe aquela expressão, que é uma expressão que dizem aqui que é portuguesa, né? Não me venhas de burziguinha ao leito. Pois é. Dá para traduzir isso? Crônicas de Burziguinho. Não me venhas de burziguinha ao leito. Quer dizer, hora de descansar, claro, né? Claro. Não venha com briga essa hora da noite, tá bom? Um abraço. Então, um grande abraço, até quarta, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.